Oi, tem alguém aí? Ó, pesquisa rápida aqui, vamos ver qual que é a maior torcida. Quem torce para algum time mineiro? Levanta a mão. Aí, ó, coisa linda. Aí não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Estão preparados para a gente falar de esporte, galera? Vamos nessa? Mas eu queria primeiro falar um pouquinho de como eu cheguei no esporte. Pode ser? Rapidamente? Quando eu cheguei no Galo, a primeira pergunta que um antigo profissional que não faz mais parte do clube me fez foi o seguinte: o que você está fazendo aqui? Eu, opa, obrigado pelas boas-vindas. Você não vem do futebol? Aí, nesse momento, a Alessandra Alckmin vai concordar comigo, veio na minha cabeça Alvin Toffler, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe desaprender, reaprender e aprender. E, coincidentemente, foi essa a minha resposta para ele. Falei, sabe o que eu vim fazer aqui? Ser a minha melhor versão dentro do não conhecimento que eu tenho. Ou seja, trazer um pouco de conhecimento do que eu vivi, nessas minhas quase mais de 40 anos de idade, e tentar implementar da melhor forma. Ou seja, conhecimento não é poder, conhecimento é ferramenta. Se conhecimento fosse poder, médico oncologista não fumaria. Então, você tem que saber o momento certo de você utilizar ele, e é isso que a gente está fazendo hoje no esporte. Tem um painel assim, onde eu consigo unir os 3 maiores clubes de Minas, e o Pedro, que é um craque hoje da Ernest Young, que está à frente hoje dessa virada de SAF dos clubes brasileiros, acho que são poucos encontros assim, né, Daniel? Acredito que você participa, pelo menos no Brasil, não sei fora daqui. Então vai ser um bate-papo muito legal para a gente discutir muito sobre consciência, não somente sobre conhecimento, porque daqui, dizem os estudiosos que em 2040 nós vamos ter máquinas, que uma máquina vai ser mais inteligente do que toda a humanidade somada. Então, peraí, então eu vou focar minha vida profissional em conhecimento ou em consciência? Consciência é a habilidade que a gente tem de perceber as coisas ao nosso redor e tomar as melhores decisões, principalmente trabalhando a imprevisibilidade dentro do esporte. Então, é um pouquinho disso que a gente vai debater hoje aqui com vocês, beleza? Vamos começar? Pedro, primeiro explica para todo mundo o que é uma SAF, né? Para depois a gente falar das mudanças dos profissionais e do futuro. Bom, legal, agora sim eu consegui aqui. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns aqui pelo evento grandioso, né? Evento maravilhoso aqui no Minas. Obrigado pelo convite. Uma excelente pergunta, né, Leandro? Vamos começar por conceito, né? A SAF nada mais é do que a Sociedade Anônima do Futebol, né? Foi uma lei que foi aprovada no final do ano passado, tá? Ela traz um pouco de segurança jurídica, né? E traz um pouco de conceito de migração dos clubes do modelo associativo para um modelo empresarial, vamos dizer assim, né? Então, ele traz alguns incentivos tributários, ele traz algumas regras no sentido de uma RCE, né, num regime de centralização, né, dos passivos, né? Ele traz alguns incentivos para que os clubes possam migrar, né, sair do modelo associativo para um modelo, talvez, com uma governança mais robusta, um modelo mais eficiente, né, de acordo com a realidade de cada um, né? Mas aqui no Brasil a gente está discutindo isso tudo como se fosse uma grande novidade. E isso é uma prática comum, né? Se a gente for para o mercado europeu, que é um mercado talvez mais desenvolvido no âmbito do futebol, né, mais maduro do que o futebol brasileiro, né? Se a gente pegar as 5 principais ligas pelo mundo, né, mais de 90% dos clubes já são empresas, né? Então, quando a gente fala, uma grande novidade, clube empresa, tal, na verdade, esse já é um modelo praticado já há muitos anos, na verdade, algumas décadas, no mercado mais maduro. E aqui no Brasil a gente está vendo aqui alguns exemplos, né? Cruzeiro, né, como SAF, o América, que já atua como uma SAF, né, a associação ela é dona da SAF, né, e o Galo, que está num âmbito público, né, num processo de discussão mais amplo sobre qual o melhor modelo para ele. Então, a gente já vê que é uma realidade, acho que é um choque de cultura para o futebol brasileiro, e acho que nada mais do que as pessoas que estão aqui materializam isso, porque ninguém veio do futebol, né? Você começou falando quem vem do futebol, né? O Muzi, me corrige, tá, Muzi? O Muzi foi um cara de banco de investimento, trabalhou em Nova York, Credit Suisse, né? O Dover, então, veio da melhor escola, veio da UI, né? Foi trabalhar na Ernest Young, eu estou brincando, sou sócio da Ernest Young. O Dover foi um grande executivo lá. O Gabriel, que vem no mercado de consultoria de grandes empresas, né? Outro mercado. Então, a gente viu que realmente o perfil mudou. Isso é muito bom, acho que a gente está num choque, um momento de transformação da indústria, e eu fico bem feliz em ver isso aqui. Legal demais. Então, vou até fazer uma pergunta para o Dover. Dover, a SAF no América é como se a gente saísse de uma empresa familiar e nós fôssemos realmente para uma empresa com pujança, com musculatura para o mercado. E, se primeiro foi essa virada que vocês tiveram, de mindset, de cultura,
E como vocês desenvolvem os profissionais hoje para trabalhar a imprevisibilidade do futebol, que exige muito da gente? Bem, eu faço uma analogia com o mundo corporativo, é a minha origem. O que eu vejo acontecendo no mundo do futebol hoje foi o que aconteceu com o mundo corporativo nos anos 70, 80, 90, onde foi crescendo a necessidade de controles, necessidade de governança. As empresas deixaram de ser familiares, mesmo as multinacionais tinham o poder centralizado na mão de uma família. Começou a transferir essa família para conselhos dentro das empresas e passando a contratar profissionais nos anos 2000, 90, 2000, profissionais de mercado, tornando-se mais estruturadas, mais fortes. Eu trago isso para o mundo do futebol hoje, tá? As instituições, as associações de futebol, como o Pedro comentou, em um movimento que já ocorreu na Europa nos anos 90, a transformação das associações em clube-empresas, agora está acontecendo no Brasil. E isso traz mais confiança para os investidores, traz confiança para quem tem o nome atrelado como patrocinador, como um parceiro. Então, na minha opinião, é um caminho sem volta as empresas estarem, as associações se transformarem em clube-empresa e trazendo mais robustez, tá? E é claro que o reflexo disso na área de recursos humanos é direto, porque antigamente as associações, como empresas, vamos falar assim, familiares, em que quem coordenava, quem dava as cartas eram os cartolas, os antigos cartolas, poderosos dentro dos clubes, essas pessoas vão começar a dar espaço para executivos de mercado. E esses executivos de mercado também vão trazer outros executivos para todos os cargos, para toda a cadeia, profissionais gabaritados, com especializações, e não dá mais para a gente fazer tentar um bem bolado dentro de casa, tentar alguma solução caseira. Vai ser o mercado, é um novo setor crescendo e sendo cada vez mais atrativo para o profissional, que é o mercado do futebol. Então, muito bom. Agora até passando a bola aqui para o Gabriel. Gabriel ficou durante alguns anos na diretoria de negócios do Valladolid, onde você tinha uma cultura totalmente diferente do Brasil. Aí vocês vêm numa SAF para fazer realmente um choque de gestão na estrutura do Cruzeiro. Divida conosco, por favor, primeiro essa virada de cultura, de gestão de pessoas e skills que vocês procuraram aqui, por se vocês também conseguiram todos esses skills aqui, eu tiveram que trazer alguém de fora. E qual que se tornou o maior desafio do Cruzeiro hoje? Além das finanças, também a questão da gestão das pessoas. Bem, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade, todos os companheiros, amigos aqui na discussão. O Brasil, hoje, eu comparo ele com o que foi a Espanha nos anos 80, no futebol, que também passou por um processo, no final dos anos 80 e 90, a Espanha passou por um processo que lá os clubes foram obrigados a empresa. Por uma força de lei, todos os clubes que tinham um determinado endividamento eram obrigados a se tornar empresa. Só 3 clubes na Espanha que não viraram empresa, que é o Atlético de Bilbao, Barcelona e Real Madrid, porque não tinham um endividamento mais baixo, então não foram obrigados. Não resolveu nada, porque em 2000 estava todo mundo endividado, quebrado de novo. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente fala muito sobre isso, antes de eu responder a tua pergunta, que a SAF, ela ajuda, ela acelera talvez o processo de profissionalização, porque ela traz responsabilidade do administrador, né? Então, eu não sou eleito, daqui a 5 anos provavelmente eu ainda vou estar aqui, vou ser cobrado pelo desempenho que eu tive agora, então ela acelera, mas ela resolve. Não resolve nada, o que resolve é governança, boa gestão, cultura, uma cultura bem estabelecida. E lá eu encontrei uma cultura dentro, vamos lá, da parte de recursos humanos, digamos, cultura de pessoal, já muito bem estabelecida. Ali você tinha
de mercado que optaram pela indústria do futebol como uma indústria que eu posso me desenvolver minha carreira. E aqui no Brasil, eu, salvo algumas exceções, eu me encontrei com torcedores que trabalhavam nos clubes. Então, é comum isso comigo sobre... Obrigado. É muito comum isso, muita gente vem falar comigo assim, pô, Gabriel, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Agora é parabéns, no início a gente era horroroso, queriam me matar e tal, mas agora é parabéns. Daqui a pouco vai ser quero matar de novo, né? É tudo cíclico. Mas aí falam, pô, parabéns, Gabriel, pelo trabalho e tal, sou cruzeirense doente, como se isso fosse uma credencial para te levar para algum lugar. Sou cruzeirense como se fosse, tenho inglês fluente, não, sou cruzeirense doente. Como é que eu faço para trabalhar no Cruzeiro? Eu falei, cara, não sei, o que você faz da vida? Qual é a sua formação? Né? Então, eu acho que, e eu tenho falado muito disso, né? Aí muita gente fala também, eu trabalho no Cruzeiro até de graça, não quero, obrigado, trabalhar de graça não quero, eu quero pagar para você trabalhar se você for bom no que você faz. Né? Então, eu acho que isso eu encontrei na cultura do futebol no Brasil muito forte, torcedores trabalhando no clube e não profissionais trabalhando no clube. Então, e lá já é um negócio muito bem estabelecido isso. Lá todo mundo profissional, trabalhando nas suas funções, nas suas áreas, que podem ou não ter paixão pelo clube, podem ou não ser torcedores do clube. Então, eu acho que isso é o primeiro passo que eu acredito que as SAFs ou a profissionalização do mercado, da indústria do futebol vai trazer mais profissionais. Eu tive muita dificuldade de encontrar bons profissionais que tivessem também dispostos a trabalhar com futebol. Porque falavam assim, puta, cara, futebol, cara, puta, não, futebol não quero, cara. Tem problema de segurança, né? Vai me olhar na rua, vai falar que eu sou Cruzeiro, mas que, pô, você mandou embora o não sei quem, pô, não podia, não quero. Então, tem também essa dificuldade. Muita gente boa já trabalhando, mas com muita dificuldade de você ter uma atratividade de profissionais. Então, se eu pudesse fazer um resumo rápido, eu acho que principalmente essa evolução de torcedor para profissional trabalhando nos clubes é uma coisa que já tem um processo sendo construído, mas ainda vai levar um tempinho. Eu vivi muito isso, eu lembro quando eu tive o convite para ir para o Atlético, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, o quê? É politicagem. Vou queimar minha carreira que eu suei nesses anos todos para fazer parte desse movimento. Até o dia que eu tive uma conversa com Samuel Lloyd, que é o diretor do Mineirão, estava decidido a não ir para o Atlético. Samuel, num bate-papo, numa conversa, ele falou, Leandro, eu não acredito no futebol, mas eu acredito em boas pessoas para mudarem o cenário do futebol. Então, naquele momento, aquilo causou uma reflexão muito grande em mim. Eu falei, cara, quer saber? Vamos tocar o cacete nesse negócio, vamos acelerar e vamos ver o que vai dar. E, realmente, o futebol hoje ele se tornou muito mais atrativo para captar bons executivos. Vou citar um exemplo rapidamente antes de passar para o Bruno Musi, no Atlético. A gente tem, por exemplo, a presença aqui do Paulo Braz e do Rodrigo Messantos, são nossos diretores. Todos vieram de consultorias, todos vieram de empresas com compliance, com processo de governança muito bem implementado, é o que a gente implementa no dia a dia, que vocês também estão implementando. Porque fazer a gestão de um clube de futebol hoje, além das competências, dos skills necessários, é necessário também ter um processo de confiança. E criar confiança hoje dentro de um ambiente, que às vezes ele é muito político, porque ele tem, né, quando a gente faz a análise dos 4 P's do marketing, o futebol ele tem um P a mais, que é a paixão. Lidar com isso no dia a dia é muito complicado. Bruno Musi. Falei que ia te apertar hoje, aí amanhã eu vou distribuir currículo aqui, viu, velho? Vou te apertar muito não, pode ficar tranquilo. Desde 2017, assumi um grande desafio, tocar a Arena MRV, acho que você, engenheiro de formação, e fazendo um trabalho esplêndido na Arena, aí recebe um convite esse ano para acumular como CEO do Galo também. Já estava com pouco trabalho, então resolveram te apertar mais um pouquinho. Qual foi o seu maior desafio com pessoas em fazer um spin-off das operações, ou seja, a junção dessas operações? Bom, boa tarde a todos. Bacana poder falar um pouquinho aqui da experiência, da curta experiência que eu tenho aqui, né, na frente do clube. Então, assim, eu estava lá tocando a Arena, muitos desafios, e de repente caiu no colo essa questão de vir para o Atlético, me pegou um pouco de surpresa, mas eu acabei aceitando e vindo para cá, né, também. Então, atualmente, eu continuo acumulando as 2 funções, né, nós estamos na fase final de obra, então tem muitos desafios ainda pela frente, e agora juntou com o Atlético, né, que temos também grandes desafios, né.
Recentemente eu tenho falado bastante no Galo Business Day e em algumas outras entrevistas do momento que a gente vive, né? Um momento do futebol de virada, um momento do clube de necessidade de virada e a importância de ter um time organizado, né? E quando eu estou falando de time, estou falando do time administrativo, né? O time de campo é natural que a gente pense assim, né? Mas para mim os desafios começaram porque lá na Arena eu comecei sozinho, numa salinha lá na MRV, e aí fomos montando o time, né? Hoje nós estamos lá com mais de 1.200 pessoas na Arena, mas é um time que eu criei, né? É um time que todas as pessoas que estão ali dentro, tirando a turma direta de obra, mas passaram ali por mim, né? Então, naturalmente, a minha cultura foi se estabelecendo ali na Arena. E quando eu vim para o clube, não, já era um ambiente de anos, né? De cultura estabelecida, e eu vim com bastante receio no início. Como é que eu vou encontrar isso aqui? Como é que eu vou lidar com isso? Porque o meu jeito de ser aí é muito menos do que ser didático ou ser com teorias organizacionais e tal. É a forma como eu vejo as coisas, né? E eu preciso me encaixar numa certa cultura para ver se vai dar certo. Então, lá no Atlético, quando começou, eu falei, pô, o que será que eu vou encontrar aqui? E aí, por grata surpresa, eu vi um ambiente que tinha ali realmente pessoas super capacitadas, pessoas de mercado, que isso facilita muito. E, aos poucos, eu começo a me encaixar e as pessoas começam a me conhecer e o jeito de ser, né? E para mim, uma das coisas mais importantes que eu acho que é essa mudança no futebol e que é um pouco da minha maneira de encarar, é que as habilidades, elas existem, né? As habilidades técnicas e tudo, mas o mais importante que eu acho que é o fórum aqui e tudo, são as habilidades de relacionamento interpessoais e a capacidade de se adaptar às diferentes situações que a gente encontra no dia a dia, fazer as leituras, é o coeficiente emocional. Então, eu acho que essa é a principal maneira de se levar daqui para frente, não só um clube de futebol, mas qualquer empresa. A gente precisa de ter pessoas de forma colaborativa, cada um tem suas características, mas o ambiente precisa ser colaborativo. E uma coisa que eu tenho insistido bastante no Atlético, que é para me encaixar, né, é a questão do ambiente de confiança. Se eu não tiver ali um ambiente de confiança nas pessoas que estejam ali me relacionando, não necessariamente eu vou tirar as pessoas, mas talvez eu mesmo não me encaixe. Então, é importante, e aí não é simplesmente você sair, né? É você tentar proporcionar um ambiente com que as pessoas possam se interagir e gerar esse ambiente de confiança. Então, é assim que eu vejo a gestão de pessoas ali dentro, é assim que eu tento naturalmente, né, começar a passar o meu jeito de ser no Atlético também. É muito legal. Acho que o processo de confiança ele começa quando a gente se abre para o outro, né? Então, acho que aí é o desafio que eu faço para muitas empresas. Qual é o clima e qual é a atmosfera que a gente cria no dia a dia, de forma que a gente empodera os profissionais que estão conosco para que, de fato, eles possam mostrar de forma como eles pensam. Né? Durante muitos anos, eu lembro que eu fui profissional que eu não queria ser. Eu era o profissional que as empresas queriam que eu fosse. Eu tinha um conflito enorme com isso. De segunda a quinta-feira eu era o Leandro, o executivo. Sexta-feira, meio-dia, eu colocava um chip que até domingo à noite, quando eu via a música do Fantástico, eu queria morrer, cara. Porque naquele momento eu não podia mais ser quem eu queria ser. Eu queria ser um profissional que o meu CEO, o meu CFO queria que eu fosse. Então isso é muito complicado. Pedro, a gente sai de um mundo VUCA antes de pandemia, né, totalmente vulnerável, complexo, ambíguo. A gente entra num mundo BANI pós-pandemia, que é um mundo muito mais agressivo, muito mais a insegurança paira, a imprevisibilidade das coisas nos acomete de uma forma que às vezes a nossa insegurança se torna um ponto de agressividade, né? E as pessoas vão se fechando cada vez mais no mundo que elas vivem. E agora os estudiosos estão falando de ter um novo mundo, que é o MUVUCA. Eu não estudei ele ainda não, mas acho que o próprio nome já deve dizer que a gente não sabe para onde que a gente vai, né? O futuro das coisas. Vocês, como Ernst & Young, estão envolvidos não só com grandes empresas, mas com
acho que praticamente quase todos os clubes no Brasil. Qual que é o skill dos profissionais hoje da alta liderança que vocês procuram no mercado? Quais são as competências técnicas e de comportamento dele para que ele possa criar dentro da organização uma cultura colaborativa? Leandro, quando a gente pensa em perfil, né, cada vez mais a gente percebe a importância do que a gente chama de soft skills, né, ou seja, né, as habilidades interpessoais, né, as habilidades pessoais, porque muitas vezes a parte técnica é mais fácil você treinar, né? Então, isso a gente está vendo, e aí não é só em clube de futebol, né? Em qualquer empresa, em qualquer setor, né? O mundo, numa transformação muito rápida, né, é muito mais fácil que você se adapte tecnicamente do que você desenvolva algumas características, né, de relacionamento, de posicionamento, ou muitas vezes, né, dessa rotina do dia a dia. E aí, talvez trazendo um pouco para o horizonte do futebol, que está passando por um momento talvez até mais aprofundado do que esse Muvuca que você comentou, né? Acho que ele é mais aprofundado, porque está mudando o modelo de negócio como um todo, né? A gente vê que a discussão ela mudou muito, né, em termos de maturidade. Então, antes, quando você vinha com uma questão mais de governança, mais de processo, mais de pessoas, de estrutura organizacional, essa pessoa não é do futebol, né? Esse assunto não é daqui, né? Essa pessoa não é daqui. Hoje a gente já consegue ver isso mais claramente, a correlação e a importância disso para o resultado final. Então, quando a gente fala o resultado final dentro de campo, né, ele não é só porque o centroavante é o melhor, ou que sabe fazer mais gols, ou porque o goleiro é um pegador de pênalti. Não, é porque você tem toda uma estrutura por trás daquilo, né? Você tem uma estrutura organizacional bem definida, você traz uma segurança para o profissional trabalhar, né? Ele entende o papel dele, onde que ele está inserido naquele contexto, ele recebe em dia, né? São coisas que parecem óbvias, mas que no final das contas é isso que acaba trazendo a correlação. Não por coincidência, né, os clubes mais bem estruturados eles tendem a ter uma performance dentro de campo melhor, né? O Gabriel trabalhou na Espanha um bom tempo, né? Se a gente olhar lá, Barcelona e Real Madrid nos últimos 20 anos eles ganharam 17 títulos, né, do Campeonato Espanhol. Então 17 de 20 caíram no quê? Nos mais ricos, nos que são mais bem estruturados. E a gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? Essa concentração está mais clara hoje no Brasil, né? A gente vê um Flamengo, a gente vê um Palmeiras, a gente vê o Galo, né, despontando mais recentemente, mas a gente vê principalmente Flamengo e Palmeiras, né, numa linha de receita, de estrutura, de governança, né, superior, né? Eles estão acima nesse ponto. E aí, quando a gente olha, a gente fala, quem são os últimos campeões? Não é coincidência, né? Então, isso eu estou levando para o fim, né, para a ponta final, que é dentro de campo, mas que no final das contas ela está toda amarrada na cultura organizacional mesmo, né? É um trabalho de governança, de pessoas, de papel e responsabilidade. O que historicamente aqui no Brasil a gente tinha em clubes, né, o papel do que a gente chama o vice-presidente estatutário, né? Ele está dentro da associação, né? Ele tem um papel, vamos dizer assim, mais político e que muitas vezes ele tinha um papel executivo e operacional. Aí você fala, espera um pouquinho, ele é um profissional da área? Não, mas ele é um cruzeirense, né, como o Gabriel brincou. Não, ele é um atleticano, ele é um torcedor do América. Mas, na verdade, não é isso que a empresa precisa, né? A gente está falando hoje de empresas com um faturamento relevante. O Galo fatura mais de 500 milhões de reais, é uma empresa grande, né? Então, ser o torcedor é muito legal, parabéns e tal, mas você precisa gerir essa empresa como acontece na Ernst Young, como acontece em outras empresas de outras indústrias. Então, é muito legal a gente ver esse choque, porque agora fica cada vez mais claro quem já está numa linha mais avançada e o cenário de performance, ouso dizer, que a gente está numa quebra de paradigmas. Tá? Acho que a gente vai ter um choque no topo da pirâmide aí nesse curto prazo, bem legal. Eu acho que esse é o sinal claro do desenvolvimento da indústria e do papel do profissional em cima disso, né? Perfeito. E se discute muito no futebol a questão do ESG, né? A questão da diversidade, da inclusão, porque a gente sabe que o futebol ele é muito masculinizado, né? Então, eu vou até começar agora pelo Gabriel. Gabriel, a gente sabe que o futebol feminino cresce absurdamente, né? Hoje, particularmente no meu time de negócio, no Atlético, a maior parte são mulheres, inclusive boa parte da equipe está presente aqui. E você já percebe uma virada de chave, né? Como que vocês enxergam essa diversidade hoje dentro do Cruzeiro? A gente tem um longo caminho a percorrer ainda. Então, a gente está bem atrás. Mas a gente identificou o problema, que já é o primeiro passo para a gente construir a solução, né? Então,
O futebol feminino era um desses pontos, né? Então, o futebol feminino estava bem marginalizado dentro do Cruzeiro, né? Então, não treinava nem na Toca 1, nem na Toca 2. Como é que você tem senso de pertencimento se você não treina no local que é o centro de treinamento oficial do clube? Uma estrutura totalmente separada. Então, a gente tem começado por aí. Então, a gente começou dando bastante foco no futebol feminino. Olhamos principalmente para a parte de separação entre o que eram os patrocinadores do masculino, patrocinadores do feminino, para a gente criar seus próprios patrocinadores para o feminino. E na parte de estrutura, a ideia é justamente o contrário, é você juntar. Então, hoje, as meninas do profissional do futebol feminino, elas têm a mesma estrutura do profissional masculino à disposição delas. Então, seja na parte nutricional, seja elas treinam na Toca, elas treinam na Toca 1, que é a base, e uma vez por semana elas treinam na Toca 2, que é onde está o masculino profissional. Então, assim, começou um processo de integração muito forte e a gente acredita que esse é o primeiro passo para a gente mudar um pouco da cultura. Ainda na parte de escritório, né, no back-office, que a gente chama, a gente ainda tem um perfil, que é um perfil muito masculino, branco, hétero, e que a gente quer mudar também ao longo do tempo. Então, a gente fez uma pesquisa recentemente para a gente entender exatamente das pessoas que vieram para a SAF, dos profissionais que a gente contratou na SAF, como é que a gente estava organizado, e agora o trabalho dos próximos anos vai ser um trabalho de deixar o Cruzeiro bem mais diverso do que a gente está hoje. Muito bom, porque a diversidade, essa complementariedade de ideias, de visões de mundo que eu falei sobre consciência, acho que para mim é fundamental para você desenvolver qualquer tipo de negócio, né? Cada um na sua área, cada um com sua percepção de vida, né? Porque a vida que a gente vê aqui fora é a vida que a gente tem aqui dentro. Então, essas diferentes perspectivas, eu acho que, cara, é um caminho sem volta. Douglas, eu vou com essa mesma pergunta para você. Como que tem sido feito esse trabalho de inclusão e diversidade dentro do América? É uma preocupação constante do clube, várias ações sendo tomadas, questão de diversidade, questão de raça. Temos uma preocupação e um carinho enorme com o time feminino, porque realmente é um pessoal que eles... o time feminino, você pega a comissão, as atletas, elas já trazem um peso de preconceito. É o que eu enxergo nas meninas. E a gente trabalha a fundo essa questão, porque acaba que o reflexo vem para dentro de campo. Elas já se sentem discriminadas naturalmente. É triste, mas é a realidade. É o que a gente tem que mudar. Tem que alterar isso no Brasil, tem que mudar sim. E fora a questão do time feminino, a gente, por exemplo, vou citar algumas iniciativas feitas esse ano. Fizemos uma ação para a questão da xenofobia na época do preconceito, da questão de raças, começou a ter um movimento de migração pós-guerra. Fizemos um trabalho interno. E nas arquibancadas, a questão do preconceito de raça, nós trouxemos o presidente da associação, eu esqueci o nome agora, mas é de Porto Alegre, fizemos um painel com ele dentro do clube. Incentivamos a questão até dos pets, a adoção de atletas. O time do América entrou em campo com os jogadores enfileirados com cachorros para adoção. Então, a área de marketing se preocupa muito com essas ações de inclusão. A gente trabalha dia a dia e é claro, dentro do próprio clube a gente encontra preconceitos, né? Uma corrente contrária, a discussão começa já ali dentro do clube. Incrível, parece que não existe, mas existe, tá? Então, a batalha, eu já escutei falando assim, não, vamos preocupar com o futebol, parar de ficar preocupando com essas perfumarias. Eu escutei isso dentro do clube, eu falei, não, ok, respeito, mas vamos adiante. Temos que nos preocupar, sim, com as ações de inclusão. Perfeito. Bruno, o Atlético também, ano passado, teve uma sessão do futebol feminino para a Série A desse ano.
E eu sei que foi feito um bom investimento, um grande investimento. Fala um pouquinho para a gente sobre essa movimentação também do futebol feminino e também a questão da arena. Como que você enxerga essa questão da diversidade para a Casa do Galo, que vai ser inaugurada no ano que vem? Não, perfeito. O futebol feminino do Atlético, a gente está estruturando, né? Esse ano a gente tem uma diretoria já organizada para o futebol feminino e o nosso papel para o ano que vem agora é a gente integrar isso cada vez mais. A gente precisa estruturar, a gente precisa trazer esse senso de pertencimento que o Gabriel comentou, importantíssimo. Então, ele faz parte hoje da cultura do clube e a gente precisa cada vez mais organizar, né? A gente está passando por diversos processos no Atlético, diversos processos, são várias ações de andamento. E uma delas é a construção dessa orçamentação em diversas áreas, inclusive do futebol feminino. Na arena, importantíssimo, a questão da inclusão, eu acho que é um caminho sem volta, né? Em todas as áreas, né? Em todas as empresas, seja no futebol, seja em qualquer uma delas. Mas a gente ainda tem muito que aprender. Às vezes a gente não sabe lidar com isso ainda. Então, acho que foi anteontem, a gente estava discutindo na arena a questão dos banheiros, né? A gente tem um banheiro feminino, a gente tem um banheiro masculino, a gente tem um banheiro família, e aí a gente tem a questão das identidades de gênero, e como é que comporta em cada um dos banheiros ali, se chegar uma pessoa com uma identidade, né, diferente. E aí como é que a gente comporta isso? Então, assim, às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então, o que a gente precisa passar é por um treinamento, né? Só o treinamento das pessoas com educação, com aquele coeficiente emocional que eu falei, para a gente poder saber como lidar, porque nem sempre aquela regra vai servir para todas as circunstâncias, né? Recentemente, nós tivemos, Messano está aqui, nós tivemos uma situação no Mineirão, né, que foi super constrangedora e a gente não sabia exatamente como lidar com aquilo. Então, as dificuldades existem, a gente precisa estar aberto e a gente precisa saber como enfrentar isso e discutir, e debater o tema, e na arena a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente tem falado muito da Arena MRV, essa é a arena mais tecnológica do Brasil, mas recentemente a gente está trazendo muito o tema de ser uma arena capaz de dar um treinamento diferenciado no tratamento das pessoas. É isso que a gente vai buscar, e esse é o desafio agora. Não adianta ter um hardware, né, de primeira qualidade, mais um software que não roda legal. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, né? Nós vamos inaugurar agora, ano que vem, muito aprendizado, né? Nós, assim como eu sou novo no futebol, também novo em operação na arena, né? A gente nunca operou, os outros estádios já operam há um bom tempo, nós vamos fazer a operação nós mesmos, então a gente vai passar por uma curva de aprendizado, mas com essa mentalidade. Então, assim, a única certeza que eu posso passar para vocês é que a gente vai, de fato, tentar ter esse ambiente de gestão de pessoas, de treinamento e de humanização no tratamento da arena. É isso que a gente está pensando. Pô, legal. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas eu acho que a gente estourou, estava cheio de perguntas aqui ainda, não consegui nem apertar o Bruno ainda. Mas vocês podem perceber, pessoal, que na indústria do futebol, a gente, inclusive, todos os dirigentes aqui conversam muito, porque a gente entende que a concorrência nossa é dentro das 4 linhas. Fora dela, a gente precisa fortalecer essa indústria. Até para que essa indústria também seja mais sedutora para captar bons e grandes profissionais. Isso é fundamental, né? Até que ponto que as marcas se tornam assim, um objeto de desejo dos profissionais do mercado. Porque o futebol, às vezes, é um pouco mais fácil por causa da paixão, mas o que nós menos precisamos hoje é de torcedor tomando decisão dentro de um clube de futebol. Porque a gente precisa ter os KPIs muito bem definidos, ter métrica e acompanhamento das coisas, como o Gabriel muito bem falou. A SAF é uma necessidade para o futebol brasileiro, onde você tem a implementação de um processo de governança. Mas como vai ser o monitoramento disso? Como vai ser a gestão feita em cima desses indicadores? Então, Pedro, para a gente finalizar, você lidar com todos esses clubes e você também teve que desenvolver competências comportamentais, até para que você conseguisse desenvolver bem o seu trabalho, né? Fala para mim uma competência comportamental que foi necessária nesses anos aí ser desenvolvida por você. Não vale fé, beleza? Qualquer uma vale. Pergunta difícil essa. Eu vou dar um passo atrás antes de responder, porque eu sempre quis trabalhar na indústria, mas naquele momento, né, no começo dos anos 2000, você não tinha cursos de capacitação para essa indústria.
Então, você não tinha nenhuma formação específica para trabalhar, né? Então, comecei minha carreira no mercado financeiro, mas sempre olhando, pensando como eu faria para entrar. E só existiam cursos fora do Brasil. E eu fui fazer um curso na UCSD, que é a Universidade de San Diego, na Califórnia, que era um curso voltado para o mercado do entretenimento. E aí eu voltei para o Brasil em 2011, achando que eu iria revolucionar a indústria. Eu falei, eu estudei, eu aprendi, agora vou chegar lá e agora é só implementar e executar. E aí, óbvio, né, voltei e tomei aquele choque de realidade, né, pera um pouquinho, né, as coisas não funcionam assim de maneira tão simples. Então, é aquela questão de se adaptar, né? Então, muitas vezes eu voltei para o Brasil com um discurso muito de governança, regulação, né, o fair play financeiro, que é uma regulação da indústria do futebol, tinha acabado de ser implementado no mercado europeu, então eu voltei com esse discurso que não casava aqui, não tinha o menor sentido, na verdade, aqui no Brasil, dentro da cultura organizacional dos clubes. Então era assim, é alguém que não é do futebol, não é daqui, né? E hoje eu vejo, que eu acho que mitiga um pouco e traz um pouco esse caráter mais profissional, hoje eu vejo muitos cursos, seja CBF Academy, GV, você vê 1 milhão de cursos excelentes, né, alguns cursos excepcionais, que formam profissionais para a área. Então, na verdade, a gente só consegue criar uma indústria de profissionais se você forma profissionais da área, né? Parece meio óbvio, meio lógico, mas isso não existia no futebol. É novo isso aqui, principalmente no Brasil, né? Então, você contratar, o Gabriel comentou, preciso contratar uma pessoa. É difícil encontrar esse perfil, né? Que soft skill que é importante, que formação que é importante, o que ele precisa ter de conhecimento para trazer para cá, né? E hoje a gente tem esses cursos. Então, eu gostaria, para ser bem honesto, eu gostaria hoje de ter 20 anos de novo e falar assim, eu quero trabalhar nessa indústria, porque eu acho que a gente tem muito mais portas, tem muito mais ferramentas, instrumentos para poder, de fato, entrar como um profissional da área, né? Coisa que não tinha até muito pouco tempo atrás. Então, estou pensando em qual característica, Leandro, mas a grande verdade... Tá tempo bonito para cima de mim aqui, você acha que eu não percebi isso? Mas a grande verdade é que acho que o poder de adaptação, parece meio óbvio, de resiliência, mas de adaptação dentro de um cenário que, né, eu comentei que em 2012, 2011, eu tentei entrar na indústria e vi que daquele jeito não funcionava, e de fato não funcionou. Eu demorei 2 anos para conseguir uma vaga numa consultoria que me deu a oportunidade de abrir essa estrutura de esportes. Então, eu tive que me adaptar, mudar todo aquele conceito que eu aprendi lá fora, que eu achei que era sensacional, espetacular, era só aplicar, e que, na verdade, não funcionou, né? Então, a adaptação para uma nova indústria. E não querendo prolongar muito, mas você levantou um ponto, eu acho que é importante compartilhar isso, a gente está mudando o modelo de negócio aqui do futebol brasileiro, né? Quando você fala assim, Cruzeiro, Atlético e América são rivais, não, eles são sócios. Eles são sócios do mesmo produto, né? A gente só vai consumir qualquer um deles se a gente tiver um produto forte, né? Um produto, seja a liga, ou seja o nome que for, né, do contexto que for, a gente só vai conseguir crescer. A gente consome o Chelsea, não porque a gente torce para o Chelsea, porque ele está na Premier League, porque ele joga a Champions League, é só por isso, né? A gente consome esses clubes, não como torcedores, mas porque eles estão inseridos num produto muito bom, né? E aí, a partir do momento que a gente tem e isso já é mais maduro aqui no Brasil, a gente percebe que nós somos sócios, eu não vou brigar com o meu sócio. Muito pelo contrário, eu vou dar a mão para ele porque a gente vai melhorar o produto em conjunto. Eu vou ganhar mais, ele também, né? Então, acho que esse choque está ocorrendo aqui no Brasil, mas acho que esse poder de adaptação, de resiliência, acho que é um soft skill para uma indústria em transformação fundamental. Não, muito bom. Eu lembro que eu estava conversando com até um amigo que está aqui presente na plateia hoje, que é o Bruno da Taylor. Há uns anos atrás, nós até acionamos ele para fazer um processo seletivo para o Atlético, fez para o Cruzeiro, fez para o América. E ele chegou para mim e falou assim, Leandro, qual que é o skill que você quer desse profissional? Eu falei, velho, eu não tenho a menor ideia. Eu estou chegando aqui agora também. Eu quero alguém que tenha 3 coisas importantes, que queira, que goste e que precise. O resto eu preciso que você me oriente. Então, já essa nossa virada de chave, porque antigamente o conselheiro indicava quem assumiria a posição, né? Um amigo primo da secretária de não sei quem. Então, assim, isso acabou, cara. Não tem mais espaço para esse amadorismo. Isso não funciona mais. Vamos lá, Brunão. Debater com o professor é bom demais, né? O cara difícil, né? já deu a aula. Mas, talvez a característica minha, que eu mais gosto aí na forma de gestão é o contraditório.
eu gosto de escutar uma opinião contrária à minha, apesar às vezes de ficar um pouco impaciente, mas eu acho que quando a gente tem o contraditório, de escutar opiniões divergentes, a gente acaba chegando num caminho melhor, né? E aí, esse contraditório, a gente precisa ter a tranquilidade para a gente poder pacificar essas opiniões divergentes, para a gente não polarizar e chegar num caminho razoável, e com certeza esse caminho vai ser sempre o melhor, né? E é assim que eu venho fazendo na Arena desde o início, é assim que eu venho provocando no Atlético, reuniões de integração, escutando prós e contras, escutando os dois lados, para a gente poder chegar num caminho melhor. Eu acho que é assim que eu vejo. É isso aí. Dover. Eu acho relevante comentar sobre ações que a gente tem tomado dentro do América para a área de recursos humanos, para a retenção de talentos, tá? O que mostra uma mudança dentro do clube e dentro do cenário de futebol. Em 2020, nós fechamos uma turma na Universidade de Futebol, no Medina, com a Heloísa Rios. Tínhamos aulas semanais, 20 integrantes do América Futebol Clube, tratando de gestão, processo, de futebol, parte técnica. Não imaginávamos isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, foi uma quebra aí para desenvolvimento de pessoas, tá? Qualquer contratação hoje, a gente vai ao mercado, estamos ali, o nosso parceiro, a Taylor, o Bruno está ali, a gente contrata uma empresa especializada, porque não dá mais para fazer de forma amadora, né? Outra ação interna que a gente está fazendo é sempre o incentivo ao desenvolvimento de cada profissional. São inúmeros profissionais nossos fazendo treinamento na CBF Academy. Recentemente, o Juninho, nosso capitão, nos procurou, falando assim, eu gostaria de receber feedback sobre minha posição hoje como capitão, e eu gostaria de ter uma oportunidade de carreira dentro do América, dentro de gerência de futebol, diretoria de futebol. Então, estamos desenvolvendo a carreira dele e estamos já fazendo teste de aptidão. É uma preocupação constante que nós temos com o profissional. E esse ano, um outro caso que eu achei muito interessante, a nossa lateral esquerda, Daniele Peré, ela já é a mais experiente do time feminino, nos procurou e falou assim, eu tenho vontade de ser técnica de futebol. Eu falei, ok, nós vamos financiar o seu curso da licença C na CBF, ela já está na turma da CBF. Então, são exemplos de o quanto estamos desenvolvendo cada vez mais as pessoas, porque não é só financeiro que segura, não, viu, gente? Retenção de talentos hoje é gratificação, é vontade, a alegria de estar ali dentro daquele ambiente trabalhando. Essa é a minha mensagem. Boa, já estou aqui. Fiquei por último, aí vai ficar mais fácil, né? Eu coincido muito com o que o Bruno falou, né? Eu gosto também desse perfil de o bom conflito, né? Ideias contraditórias e que a gente possa crescer. A gente formou um grupo lá, particularmente, principalmente no nível de diretoria executiva, que é um grupo bem diverso, de gente que nunca tinha trabalhado com futebol, não tem nada a ver, e a gente faz nossas reuniões semanais de diretoria, que às vezes das ideias mais esdrúxulas saem soluções para problemas complexos. Então, eu gosto muito de fomentar esse ambiente em todos os níveis, então isso para a gente é bem importante. Tive um chefe também que me falou, dentro de todos os skills, né? Então a gente estava entrando num processo de Copa do Mundo e que ele batia muito na tecla de espere o inesperado. Você vai chegar lá, vai dar um monte de problema, você vai ter que ser capaz de criar soluções no ambiente. Espere o inesperado, espere o inesperado. E ele sempre falava também que, além de você ter que estar preparado para o inesperado, ele falava 95% dos problemas são resolvidos usando o senso comum. Então, ao invés de você se perder
no meio de soluções mirabolantes, complexas, use o senso comum. O que faz sentido, o que não faz sentido. 95% dos problemas são resolvidos dessa forma. E aí também, para finalizar, a gente tem meio que um mantra, que não é meu mantra, mas enfim, que a gente tem batido muito nessa tecla, que é escutar primeiro, ao invés de você falar, você escutar primeiro, colocar as pessoas na frente, tomar risco e não sentir medo. Então, esse é o... alguém falou um pouco sobre isso, né? Acho que foi o Bruno também que falou, vamos errar pra caramba. Eu tenho tentado fomentar muito essa cultura de a gente não vai acertar sempre, a gente não pode ter medo de errar. Se a gente tiver medo de errar, a gente não faz nada. Então, se eu puder dar uma dica ou finalizar, eu acho que com essas 4 coisas, se você escutar, colocar as pessoas primeiro, se você não tiver medo, ir em frente, provavelmente as coisas vão sair bem na sua carreira. Bom, para finalizar então, antes que a produção aqui nos mate, agradecer vocês pela presença. Eu sei que a agenda, conciliar as agendas de todos esses profissionais não foi fácil. Obrigado por compartilhar com a gente esses minutos de conhecimento e de experiência que trouxeram vocês até aqui. E o recado final que eu deixo, para principalmente os principais, acho que a maior parte do público são profissionais de RH, ou seja, pessoas que precisam cuidar disso daqui, dos seus colaboradores. Vocês têm um desafio de acabar com as equipes aí dentro das empresas de vocês e criar nelas, de fato, um empoderamento. Vocês precisam criar times, que eu sempre falo, quem tem time tem torcida. A equipe não tem torcida, mas o time tem. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês e desejo muita prosperidade para todos aí. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Valeu!